Salve, viajantes e viajeiros do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alves. Hoje é a expedição Patagônia Gelada vai fazer um passeio de catamarã pelo lago Nauelhuapi, que é o maior lago de Bariloche e de toda a região ali. A gente sabe que esse lago é formado pelas águas que descem das cordilheiras. No nosso passeio nós vamos ir de catamarã e nós embarcamos lá no Puerto Pañuelo, que fica na península de Chau Chau, mais ou menos uns 25 quilômetros do centro da cidade de São Carlos de Bariloche. A ida do catamarã leva mais ou menos 45 minutos até a Isla Vitória. Chegando lá na Isla Vitória, vamos fazer um passeio pelos sendeiros, pelas matas nativas lá da região. A expedição Patagônia Gelada contratou com uma agência, a agência Select Travel, este passeio, e a agência nos forneceu um ônibus que nos levou até o Porto Pañuelo, lá na imponente península de Chau Chau, que tem o Hotel Chau Chau. Então nós tivemos que ir do nosso hotel até o ponto do ônibus, que ficava umas 2 quadras. Este ônibus levou aproximadamente 45 a 50 minutos para nos levar a este ponto de partida. E nesse porto nós já vimos paisagens maravilhosas com montanhas cheias de neve no pico. Então, desde o ponto de partida, já vislumbramos um lindo passeio no lago Nauelhuapi. Então, pessoal, antes de começarmos a mostrar o nosso passeio, eu vou mostrar algumas imagens aéreas que foram feitas por nós e pelos nossos amigos neste lago num dia maravilhoso de sol, mas tinha neve. O catamarã que nós fizemos o nosso passeio era o barco Cau-Cau, que é uma das embarcações assim, mais modernas do gênero, daquelas que tem ali naquele Porto Pañuelo, e possui contrato para fazer estes passeios nestas duas islas, nestas duas ilhas. A gente pode ver assim que tinha serviço de bar, tinha acesso para deficientes, tinha ali uma boutique pequena, tinha também serviço de primeiros socorros, serviços de guias, tinha uma pessoa especializada lá que filmava, que tirava fotos na parte de cima do barco e depois ele apresentava para as pessoas e vendia. Tinha salas sanitárias assim, espaçosas e iluminadas. A gente viu a questão da segurança, tinha botes salva-vidas. A capacidade desse barco era para 265 pessoas e neste dia estava completamente lotado e era montado com todo o sistema de segurança, como GPS, radares, sondas e uma rede de comunicação interna muito legal, que nos deixou muito seguros para navegar nas águas deste lago Nauelhuapi. Vocês podem ver assim pelas imagens que as pessoas têm uma bolachinha e elas levantam a mão e as gaivotas vêm pairando sobre o barco e num determinado momento elas vêm e
pegam a bolacha que tem na sua mão para se alimentar. Tem muitas pessoas que dizem, isso não deve ser feito porque não é um alimento natural destas gaivotas, mas todos os passeios, eu soube, acontece isso e as pessoas fazem e gostam muito de dar esse alimento e ver as gaivotas se alimentarem na sua mão e tirar fotos e filmar e depois comprar essas fotos e levar para suas casas para mostrar para os seus familiares. Então o nosso catamarã navegou por uns 45 minutos e chegou na nossa primeira parada, que foi o Parque Nacional de Arrayanes. Esse Parque Nacional de Los Arrayanes, ele foi criado no ano de 1971 e abrange toda a península de Quetrihué. Eu tenho uma área assim de 1.840 hectares, fica ao sul da província de Neuquén, 12 quilômetros de Vila Angostura, na margem norte do Lago Nahuelhuapi. O nome foi dado pelo seu antigo proprietário, o Dr. Antônio Lynch, que descobriu em sua extremidade o Bosque de Arrayanes. Ele doou para o Parque Nacional, exceto a área do capacete que os herdeiros ainda guardam como símbolo das primeiras colonizações da Patagônia. O objetivo da criação deste parque foi preservar esta floresta que só se repete no extremo oeste da Ilha Vitória, permitindo a sua visita e fruição com rigoroso controle, de forma a prevenir e a evitar alterações ou destruições ou depredações do meio ambiente. Ele tem uma flora única das comunidades florestais de Arrayanes, ou Quetri, daí o nome indígena da península de Quetrihué, que significa lugar onde há quetris. Essa árvore, parente do eucalipto australiano, costuma crescer à beira d'água em terrenos muito úmidos, mas integrando florestas puras, só as encontramos ao sul da península de Quetrihué e ao norte da Ilha Vitória, que nós vamos lá, depois de visitar aqui o Bosque de Arrayanes. A fauna dessa floresta andina patagônica inclui mamíferos ameaçados como o pudu, o huilim, o coipo, o grey fox, o ferré, o skunk. Estão entre os mais comuns nesta região. Quanto às aves, podemos citar a gaivota kelp, o corvo marinho, o biguá, que frequentam as margens do lago. A abertada ou calquém e a bandurria visitam lugares abertos e soalheiros com muito sol. O sorçal, o chucal, o ruete-ruete, o comezebo patagônico, pica-pau grande habitam os ambientes arborizados. Entre os cervos nativos também encontramos o pudu. É um dos menores cervos do mundo e é uma das espécies mais conhecidas da região. O adulto pesa cerca de 10 a 12 quilogramas. E nós podemos visitar um espaço, demos uma volta de 800 metros, vendo toda esta flora e alguns animais da fauna. Não vimos todos esses que eu descrevi para vocês.
segunda parada neste nosso passeio de catamarã pelo Lago Naué-Huapi foi na Isla Vitória, ou na Ilha Vitória. O Parque Nacional Naué-Huapi ele foi criado em 1934. Ele foi ampliado, que já existia o Parque Nacional Sul, um dos primeiros da América, cuja origem se deu em 1922, que foi o início do sistema de parques nacionais argentinos. O território hoje ele tem 705 mil hectares, inclui aquele primeiro parque que originou esse Naué-Huapi, que havia sido doado pelo perito Francisco Moreno, o famoso perito Moreno, que recebeu essas terras e outras terras na Argentina e no Chile como pagamento pelo trabalho de perito que ele havia feito na divisão entre esses dois países. Então o perito Moreno doou todas as terras do Naué-Huapi ao Estado Nacional, com a expressa solicitação de que fosse preservado para a posteridade como parque público. O nome Naué-Huapi vem do Mapuche, que significa Ilha dos Tigres. Nós vimos uma flora muito legal. As florestas desse Parque Nacional Naué-Huapi são dominadas por 3 espécies de árvores: a lenga, o coihué e o inire. Existem, no entanto, redutos onde se desenvolvem outros tipos de florestas. Um caso que merece atenção especial é o interessante arranhanal da península de Quetrihué, que por seu alto valor ecológico constitui seu próprio Parque Nacional Los Arrayanes, que a gente viu na parada anterior. O mais comum é que formem florestas mistas, ou seja, várias espécies de árvores nestas florestas, várias espécies de fauna nas florestas, mas também existem pequenas florestas puras de uma única espécie. A fauna lá neste Parque Nacional, além de possuir importantes paisagens, florestas exuberantes e lagoas de águas cristalinas, é habitado por um elemento muito particular de animais que se desenvolveram juntamente com esta paisagem. A área possui uma considerável diversidade de espécies, tanto por razões climáticas como por razões biogeográficas e evolutivas. Esta diversidade é inferior à existente no centro e no norte do país. Cerca de 200 espécies de vertebrados e cerca de 120 aves e 42 mamíferos, 12 anfíbios, 12 tipos de répteis, 11 tipos de peixes vivem aqui neste parque. Vários deles são exclusivos das florestas andinas da Patagônia, onde é a sua origem. Com relação à geografia desse parque, a orografia desse parque está fortemente influenciada pelos glaciares que ocupam toda a superfície e que começaram a sua retração há 10 mil anos atrás. Vestígios dessas geleiras ainda podem ser encontrados nos morros, o Morro Tronador, o Bonete e o Faulkner, entre outros. Devido a características destas serras, as numerosas bacias lacustres drenam tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. Entre as principais alturas estão o Tronador. O Cerro Tronador tem 3.553 metros acima do nível do mar. E o Cerro Catedral Sul tem 2.388 metros acima do nível do mar. Estão neste parque estas alturas, estes morros, estas montanhas geladas. Saímos lá de Bariloche antes do meio-dia e fomos até lá
ao Porto Panhuelo, na península de Ilhau, de Chau Chau, nós passamos o meio-dia dentro do catamarã, mas o catamarã tinha alguns lanches, algumas comidas que a gente podia solicitar. Então nós almoçamos um lanche um pouco improvisado dentro do catamarã, até para não passar mal, porque nós estávamos sob o balanço das ondas do lago. E no final do dia nós retornamos ali para o Porto Panhuelo, pegamos o nosso ônibus e retornamos para o centro de Bariloche. Já eram 18 horas, já estava escuro quando nós retornamos e voltamos roxos de fome. Então daí nós fomos comer o nosso bife de chouriço, fomos tomar a nossa cervejinha, o nosso vinho, lá no maravilhoso boliche del Alberto. Fechamos um dia maravilhoso com muita carne muito saborosa, que é produzida lá pelos argentinos. Eles são especialistas em produzir carne de vacuno, como eles dizem. O seu Darcy adora um bom pedaço de carne sangrando. Para fecharmos um dia maravilhoso, fechamos com uma alimentação muito legal o nosso dia do nosso passeio no Lago Naueuape, onde nós fomos na Isla Vitória e no Bosque de Arrajanes, com o catamarã velejando pelo Lago Naueuape. Muito bem, viajantes e viajeiros do meu canal do YouTube Mauro Vendrusco Lopes, mais um dia foi mostrado para vocês, um dia em que nós fizemos um passeio de catamarã neste lago maravilhoso, onde aproveitando praticamente o dia todo para ver imagens maravilhosas e para ter experiências diferentes daquelas que nós estamos acostumados a fazer. Assiste o meu canal do YouTube Mauro Vendrusco Lopes, se inscreva se você não é inscrito no meu canal, me ajude a eu mostrar para vocês essas imagens maravilhosas que eu estou filmando e mostrando nos meus vídeos. Um abraço a todos, pessoal!